O que é ser uma pessoa altamente sensível? Esse termo, ele é utilizado pela psicóloga e pesquisadora Elaine Aron, né, que é a autora desse livro aqui, Pessoas Altamente Sensíveis, e ela determinou esse termo para um grupo de pessoas que tem um sistema nervoso mais sensível do que o comum, né? E são cerca de 15 a 20% das pessoas que têm, né, essa característica. Então, isso significa que a gente percebe as sutilezas do ambiente, que outras pessoas geralmente não percebem, os estímulos, né, do ambiente, os sons, as luzes, as cores, assim como tudo que está relacionado também ao campo sutil, né, que a maioria das pessoas não percebe, a gente percebe isso com mais intensidade. Assim como também uma percepção maior dos nossos próprios pensamentos, das nossas emoções, né? Além de tudo que nos cerca. E como a gente percebe esses estímulos de uma maneira mais intensa, isso tende a gerar uma maior sobrecarga para o nosso sistema nervoso e também uma hiperexcitabilidade, né? Fazendo com que o nosso sistema nervoso ele fique hiperexcitado com mais frequência. Uma coisa importante da gente entender é que essa hipersensibilidade ela não é um defeito. É algo que a gente precisa aprender a conhecer, entender como que a gente funciona, o que é que gera um super estímulo, uma super excitabilidade e como que a gente pode fazer para minimizar esses efeitos, né, desses estímulos na nossa vida e usufruir das nossas capacidades, né, das habilidades que essa característica nos proporciona. Falando um pouquinho da minha própria experiência, né, porque a minha ideia aqui é compartilhar a minha experiência, sendo uma pessoa altamente sensível, sendo uma pessoa neurodivergente, para que dessa forma isso possa também ajudar e apoiar outras pessoas ou que passam pela mesma situação, outras pessoas que também queiram entender, né, como que isso funciona. Para mim, hoje em dia, eu percebo que é como se o meu cérebro funcionasse como um radar. E esse radar, ele tem a capacidade de ir captando tudo ao longo do caminho. Então, imagina que eu saí de casa e tô indo para o trabalho, né? Então, eu vou sair com esse meu radar. Então, eu vou começar a perceber os cheiros, perceber as sensações, perceber os sons, as luzes, de uma forma mais minuciosa, né? Então, a gente vai percebendo as sutilezas e a minuciosidade de tudo que existe no ambiente. E isso vai gerar determinados estímulos para mim, né? Estímulos internos mesmo, porque eu vou processar, vai ter a minha forma de processar tudo isso, né? E o que acontece é que o meu sistema ele vai processando tudo ao mesmo tempo, de uma forma muito intensa, né? Então, por exemplo, eu tenho bastante sensibilidade auditiva, né? Então, hoje em dia eu descobri os fones de ouvido, né? Anti-ruídos, e isso tem me ajudado muito. E o que acontece com isso é que acaba gerando uma tendência da gente, se a gente tiver muito tempo, né, com esse super estímulo, assim, uma tendência da gente sobrecarregar o nosso sistema nervoso. Eu lembro, por exemplo, quando eu ia no shopping, né, no shopping center, que existe muitas pessoas passando, muitos estímulos, é um local fechado, e eu voltava para casa, assim, exausta. E muitas vezes eu não conseguia entender o motivo de eu estar tão exausta, porque eu tinha feito as mesmas coisas, né, que as pessoas que estavam comigo tinham feito, e eu tava assim de um jeito que eu tinha que chegar em casa, no máximo tomar um banho, comer alguma coisa ou nem comer e deitar e assim ficar completamente isolada para conseguir recuperar aquela energia. Isso com qualquer coisa, assim, por exemplo, nas viagens, só em eu estar olhando pela janela, né, e vendo, por exemplo, cartazes, informações, né, imagens, aquilo já eu ia percebendo que, opa, peraí, não funciona eu ir olhando pela janela para olhar, ver tudo que tem, né, no caminho. Principalmente se tiver muitas cores, muitas imagens, muitos sons também, porque aquilo eu percebia que eu já chegava no lugar cansada e sobrecarregada. Só que muitas vezes eu não tinha ideia, né, do porquê. Então, eu aceitei muitos rótulos, né, que eu ouvi, e principalmente que eu mesmo fui me colocando de que eu era muito mole, né, que cansava com muita facilidade. Essa questão de mole é um termo que a gente utiliza aqui em Pernambuco, né? Ah, você é muito mole, uma pessoa que não aguenta muita coisa. Me senti também diferente, né, da maioria das pessoas, como se eu fosse muito mais frágil, ou até como se eu fosse preguiçosa, né, por justamente
ter esse cansaço mental e físico com poucas coisas, né? Aparentemente com poucas coisas. Porque eu não conseguia entender, né, a forma como eu funcionava para minimizar, né, esses efeitos e essa forma de interagir com o mundo. Por ter essa sensibilidade e por prever tanto tanto por medo de que acontecimentos anteriores pudessem se repetir, né, a forma como eu me sentia ali, super estimulada e não sabia como lidar com isso, porque eu não reconhecia esse traço de personalidade, quanto a questão de eu prever, né, da gente ter essa capacidade de prever a intensidade que pode vir diante de determinadas situações e contextos, né? Então, fazia com que eu, muitas vezes, evitasse determinadas experiências, né? Então, eu tinha uma tendência muito grande a me isolar, né? A ficar mais sozinha, a precisar do meu tempo, do meu espaço, né? Então, para me dividir os espaços com outras pessoas, né? Viver experiências nesse sentido, eu percebia que eu tinha, né, ficava com um determinado nível de sobrecarga, às vezes um estresse, uma irritação, sem ter acontecido nada em especial, onde eu precisava ir para o meu quarto, assim, me isolar completamente e descansar, né? Só que aí é que também tá uma questão. Muitas vezes a gente, por não se conhecer, a gente entende que descansar é se distrair, né? Ou seja, pegar o telefone, assistir alguma coisa. E o que acontece conosco, né, com pessoas hipersensíveis, é que isso vai superestimular muito mais o nosso cérebro, o nosso sistema. E, por exemplo, para mim, o que acontece é que quando eu fico no celular ou assistindo alguma coisa por muito tempo, e principalmente se eu tiver mais sobrecarregada e que estiver tentando me distrair, né, com outra coisa, depois as imagens, né, ficam passando muito rápido na minha cabeça, hein, porque o meu cérebro ele tá tentando absorver, né, todas aquelas informações, processar as informações. E aí fica com um fluxo muito grande, né, de imagens, cores, luzes na minha cabeça. Então, às vezes não, na verdade, isso acontece quase toda hora. Quando eu fecho os meus olhos, né, para descansar ou para meditar, essas imagens, elas vêm. Então, são imagens de todos os tipos, assim, imagens de pessoas conversando, de coisas acontecendo. Então, assim, é um grande mundo de imagens que existe na minha tela mental. Então, quanto mais eu fico susceptível a muitos estímulos ao mesmo tempo, mais isso vai ficando mais intenso, né, na minha mente. Então, hoje, me conhecendo um pouco melhor, eu vou entendendo que é importante para mim encontrar outras formas de descanso e de isolamento total, realmente, né? Colocar fones de ouvido, evitar o telefone. Nem sempre eu consigo fazer isso, né? Mas eu tô tentando me acostumar com isso. Colocar também venda, né, nos olhos para diminuir essa questão das luzes, das imagens, né, do que tá no externo, porque às vezes mesmo quando eu vou descansar, que eu fecho os olhos, a luz do ambiente, ela vai ainda gerando essa estimulação no cérebro. Então, eu preciso, assim, às vezes de um escuro total para conseguir ter um descanso, né? E utilizar as técnicas que eu conheço, né? De respiração, de meditação. Descansar para um sistema nervoso, assim, super estimulado, altamente sensível, é um grande desafio. Porque além dessa super estimulação que vem de fora, existem os pensamentos, né? Então, é uma velocidade muito grande de pensamentos, pelo menos dentro da minha experiência, né? Porque eu também tenho outras características que não só essa de ser uma pessoa altamente sensível. Então, para conseguir desligar e para conseguir realmente ter um descanso, né, mais profundo, é um processo, assim, é algo que nem sempre eu consigo. E tem momentos que a única coisa que faz eu conseguir me desligar totalmente é realmente tirando um cochilo, né? Onde eu consigo me desvincular um pouco, né, pelo menos aparentemente, desse excesso de estímulos e de pensamentos, né, que vão, assim, rolando na minha tela mental durante todo o dia. E ser uma pessoa altamente sensível, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens também, né, mas falando um pouquinho sobre as vantagens agora, né, que eu falei que o estímulo, né, ele pode gerar muita sobrecarga, né, sobrecarga sensorial, hiperexcitabilidade, né, a hiperexcitação do nosso sistema nervoso, nosso corpo, ele pode entrar, né, em um processo de estresse muito maior, né, do que a grande maioria das pessoas.
referente a estímulos mesmo e processamento. Porém, existem as vantagens, né? Então, pessoas altamente sensíveis, elas são pessoas que têm uma tendência a ter criatividade, né? Uma conexão maior com o campo sutil, né? Com a natureza. No meu caso mesmo, eu tenho habilidades intuitivas, de realmente receber a energia, né? Referente à energia da natureza, a energia das plantas, de ter uma conexão maior e uma conexão bem profunda com as plantas, né? Tanto que eu trabalho com essa questão das ervas, né? De realmente receber essas sutilezas, a mensagem, né? Esse campo vibracional dessa energia. A gente também tem uma tendência a ter habilidades artísticas, né? Então a gente percebe a música, o tom de uma maneira profunda, uma intuição também bem aguçada, né? Principalmente quando a gente tá com o nosso sistema regulado, um processamento profundo, né? De informações, uma capacidade de conseguir prever erros com mais facilidade e evitar cometer esses erros. Então, a nossa mente, ela pensa em várias possibilidades ao mesmo tempo, o que também pode chegar a nos paralisar, né? Então, é preciso um equilíbrio dentro desse processo. Uma busca pelo autoconhecimento, pela espiritualidade, por ter uma autorreflexão, né? Dos nossos próprios pensamentos, das nossas emoções. Então, existem muitas vantagens, né? Na verdade, o mundo, a autora, ela fala que o mundo, ele precisa dessas pessoas, né? O mundo precisa de nós, precisa de pessoas altamente sensíveis, né, para compor, né, toda essa gama de diversidade que existe, né? Só que o que acontece é que nós somos a minoria, né? Então, essa psicóloga é uma estudiosa de muitos anos, né, sobre esse tema e vários outros temas, e ela fala que existe muita distorção, né, a respeito desse traço de personalidade, né? Então, muitas vezes é confundido com a pessoa é tímida, a pessoa é introvertida, ou até o que a gente escuta muito na infância, é um bicho do mato, ou o gato comeu a língua, né? Por essa necessidade maior de introspecção que muitos de nós pode ter, né? E que muitas vezes ficam acontecendo maneiras distorcidas, né? Da gente ser percebido pelo mundo à nossa volta, pelas pessoas, e a gente vai minando a nossa autoestima, né? Quando na verdade a gente só funciona de uma maneira diferente que a maioria das outras pessoas. Então o que a gente precisa na verdade é se conhecer, se aceitar e se compreender. Até porque as outras pessoas que não passam pela mesma experiência, elas não vão conseguir entender com profundidade o que acontece no nosso sistema. Esse é um tema, né, que envolve, assim, muitos aspectos, né? Eu tô falando um pouquinho da minha experiência, né? Cada pessoa tem a sua própria experiência. Eu venho há um tempo já, né, estudando, conhecendo realmente como que eu funciono, né, dentro dessas minhas características, mas é um processo para toda a vida. Muitas vezes eu me pego, né, tentando correr a corrida dos ratos, tentando ir junto com todo mundo, como o mundo pede da gente, como o mundo funciona, só que isso não funciona para mim. Então eu acabo precisando sempre retomar e entender, opa, né, como que eu posso funcionar no mundo no meu potencial máximo. Então esse é um grande desafio de pessoas altamente sensíveis, né? Então a gente realmente começar a se conhecer e entender como que eu vou funcionar nesse mundo sendo quem eu sou, né? Então é um desafio, é por isso que eu tô aqui também gravando essa série de vídeos, para que a gente possa ter uma profundidade maior, um conhecimento mais profundo a respeito de quem a gente é, né? De como a gente funciona, tanto referente a pessoas altamente sensíveis, quanto referente à neurodivergência. E fica aqui, né, uma reflexão pra gente, né, que hoje em dia tem muitas crianças nascendo com esse sistema nervoso altamente sensível, neurodivergentes, né? Então, com essas características de ter uma maior sensibilidade mesmo. Assim como crianças de antes, né? Que agora são adultos e que precisam lidar com isso e não tiveram suporte adequado, né? E agora estão lidando como eu, né? Com muitas outras questões que vieram em decorrência dessa não compreensão de quem a gente é, né? Então é a gente olhar, né, para essas crianças, entender que cada ser é único, né, e perceber, né, uma criança que tem uma necessidade maior de isolamento, que se irrita com muita facilidade, né, que se às vezes perceber que a criança ela fica super estimulada
quando vai a determinados lugares, que se assusta com muita facilidade, então, ou às vezes não quer interagir muito com determinadas pessoas, né? Porque a criança ela tem uma sensibilidade muito grande, então ela vai ter pessoas com quem ela vai querer interagir e outras pessoas com quem ela não vai querer interagir. E a gente tem o hábito de querer forçar a criança a estar no mundo funcionando da maneira que a gente acha que deveria, né? Super aberto para tudo, como se fosse uma pessoa adulta que tivesse a consciência de um adulto, né? E a criança ela tá aprendendo ainda a interagir com o mundo, né? Então fica essa dica da gente observar, da gente conhecer, né? E até estudar mesmo, né? Um pouco melhor sobre esse tema, para que a gente possa ser suporte, né? Para essas crianças, para que elas possam, quando se tornarem adultas, funcionarem no seu maior potencial, né? No seu máximo potencial no mundo. Porque isso vai ser realmente uma verdadeira contribuição para a Terra. Se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, né? Encaminha para que outras pessoas possam receber também, né? Essas informações. Curte, compartilha, porque só assim esse canal ele vai conseguir entregar, né? Para o maior número de pessoas e beneficiar o maior número de pessoas possíveis que precisam dessas informações. Então, até o próximo vídeo.